Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Um prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula nossa de biologia, certo? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de genética, né? Mais precisamente é a primeira lei de Mendel. Hoje a gente chega, então, em alelos múltiplos, tá? O que são alelos múltiplos? O próprio nome, né, já ajuda a gente, né? Que são vários alelos que codificam um gene, né? Ou seja, um gene que é responsável por uma característica, ele está dividido em vários alelos, né? Não só em dois, como a gente vinha vendo até esse momento, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês entenderem muito bem aí o que são esses alelos. Tenho certeza que isso vai ficar mais claro, tá? Pensem o seguinte comigo, ó. A gente, né, espécie humana, então a gente tem 23 pares de cromossomos, certo? 23 pares cromossomos, certo? Esses pares de cromossomos aqui, 22 são autossômicos e um é um par sexual, certo? O que é composto esse cromossomo aqui? O cromossomo, na verdade, ele é composto por DNA, certo? Por DNA mais proteínas, certo? Nesse caso aqui, quando a gente fala em DNA e proteínas, a gente está falando em cromátide, tá? Ou seja, quando nós temos o DNA condensado, enrolados em proteínas, mais especificamente proteínas histonas, tá? São octâmeros de proteínas histonas, ou seja, são 8 proteínas histonas, onde o DNA se enrola ao redor dessas proteínas e vai condensando, vai apertando aqui, certo? Quando ele está condensado nessa forma, ele é chamado de cromátide, certo? Porque é a união do DNA e da proteína, ok? Pois bem, vamos pulando aí. O DNA, se nós pensarmos então, se nós desenrolarmos ele aqui, o que a gente vai ver aqui no DNA? Deixa eu trazer ele para cá. Pense então que a gente desenrolou então o DNA, certo? O que a gente vai ver aqui? Um conjunto de vários genes, né? Então, o DNA é o quê? Conjunto de genes, né? Lembra que a gente falou disso aí? Ou seja, o que são os genes? Os genes são pedaços, né, de informações genéticas, ou seja, aqui vamos supor que tem o gene A, aqui a gente tem mais um gene, né, que é uma informação de vários nucleotídeos, né? Essa informação forma um gene. Aqui a gente tem o gene B, aqui o C, né? Esse pedaço aqui, certo? Cada um deles, em todos os cromossomos, é responsável por uma característica, certo? Ou seja, esse gene A aqui, ele está nesse lugar, exatamente nesse cromossomo aqui, tá? Se nós pegar esse local específico aqui que eu pintei de vermelho. O cromossomo B já está num outro espaço aqui. Esse espaço onde ele se encontra, a gente chama de locus gênico, certo? O locus gênico. Então, vamos supor que este gene aqui, ele é responsável por alguma característica, tá? O B outra, o C outra. Isso tudo está dentro do núcleo da célula, tá? Está dentro do núcleo da nossa célula. Se a nossa célula decide, né, eu preciso enviar informação lá para os ribossomos para eles produzirem a proteína que codifica essa característica do gene A. Ou seja, ele vai fazer uma cópia desse pedacinho aqui e vai enviar esse pedacinho, né, lá para os
ribossomos, lá para a fábrica de proteínas, né? Esse pedacinho vai ser codificado lá, né? Ele vai ser lido lá e vai ser transformado, então, na proteína que veio a informação lá do núcleo, certo? Ok? Aonde eu quero chegar com vocês aqui? Esse gene A, por exemplo, o B ou C, até agora a gente viu que eles têm 2 alelos, né? Ou seja, o gene A. Vamos supor que ele é responsável pela cor da pelagem, ou seja, do pelo de uma espécie de coelho, tá? Vamos supor que esse gene A é responsável, então, pela cor dessa espécie de coelho, ok? O que a gente sabia até esse momento? Que esse gene A, ele possui alelos, certo? O gene A, ele possui alelos, tá? O que são, então, de fato, os alelos? São as variações em que o gene se apresenta. Vocês não concordam comigo que até agora a gente falou em sempre 2 alelos, né? Ou seja, 2 variações em que esse gene se encontra. A gente falava no alelo azão, né? E no alelo azinho. Não era assim que nós fazíamos? Né? Sempre 2 alelos, tá? O que vai acontecer agora? Que nós vamos tratar de alelos múltiplos. Esse mesmo gene A, ao invés de ele ter 2 variações, né? 2 variantes, ele vai ter mais de 2. Ou seja, ele vai ter mais de 2 alelos. Aqui 2 alelos codificam a cor da pelagem. Agora a gente vai ver que não é assim, tá? Que em alguns casos podem existir mais alelos, ou seja, mais variações desse gene aí. Ou seja, nós pulamos para cá. Por exemplo, o gene A, ele vai ter a variação vamos supor AV, o gene A vai ter outra variação que seria o AA, uma outra variação que seria o VAP e outra variação o AB. Ok? Estou inventando aqui, tá? Esse gene, esse alelo AV, ele codifica um pelo vermelho. O gene A, o alelo AA, vai codificar o gene amarelo, a característica amarelo, pelo amarelo. O AP preto e o AB branco, certo? Ou seja, existem vários alelos que codificam este gene, ou seja, existem variações, mais de 2 variações para esse gene. Vocês entenderam? Essa diferença, né, de alelo, gene e tal, né, que talvez possa dar alguma confusão. Ou seja, nesse momento aqui, ó, em que a gente está estudando, então, alelos múltiplos, a gente sabe que existem mais variações para um mesmo gene. Antes a gente trabalhava apenas com 2, agora a gente trabalha com mais de 2, no caso de alelos múltiplos, tá bom? Entenderam a diferença de alelo e gene? O gene é aquele que codifica a característica, já o alelo são as variações dele. Ele codifica a cor do olho, mas daí tem
o alelo que codifica a cor azul, o alelo que codifica a cor verde, o alelo que codifica isso, aquilo, certo? Existem variações, ou seja, mais alelos para um gene, tá bom? Ok? Porém, aqui a gente sempre vai ter dois, né? Ou seja, um do pai e um da mãe. Tu não consegue ter os 4 aqui, você. Não, você só vai ter 2, mesmo assim. Mas esses 2, eles podem variar entre 4 possíveis aqui, tá bom? Dependendo do cruzamento, tá? Que a gente já vai entender isso melhor a partir de agora, fazendo bastante exemplos aí, tá bom? Então, vamos entrar então aqui no conteúdo então. Já que entenderam então o que é um alelo. Os fenótipos podem ser condicionados por genes com mais de 2 alelos, aquilo que eu falei para vocês, certo? Nós vamos ver genes que são responsáveis pelas características, né? São responsáveis pelas características certo? São responsáveis pela característica. Uma definição de gene, né? Que eu gosto de colocar. Uma definição é o quê? É uma fita de RNA, certo? Ou seja, o gene nada mais é do que uma fita de RNA que pode ou não ser expresso aí em uma proteína, né? Lembra daquela historinha de fazer a cópia lá no núcleo? Vai sair uma fitinha de RNA, que é justamente o gene, né, que vai codificar ou não aí uma proteína que vai dar origem aí então a expressar aí uma característica, tá? Então esse gene ele vai ter mais de 2 alelos, ou seja, vai possuir mais de 2 variantes, tá bom? Mais de 2 variações. Os genes possuem mais de 2 formas alélicas, ok? Que a gente já trabalhou ali há pouco, mostrei para vocês um exemplo. Chamamos de alelos múltiplos ou polialelia. Então, quando acontece esse tipo de situação aí, a gente chama ou de alelos múltiplos, né? Que sejam vários alelos que codificam um gene, ou a gente pode chamar, e muito comumente o pessoal chama de polialelia. Ah, é um caso de polialelia. Aí você já sabe o que é. Um caso de polialelia é quando vários alelos codificam o mesmo gene, tá? Embora um gene apresente vários alelos, os organismos diploides apresentam apenas 2 alelos em cada gene, um do pai e um da mãe. Ou seja, você só vai receber um do pai e um da mãe, certo? Tu não vai receber 3 do pai, do 2 e mais 3 da mãe e vai ter um monte de alelo, não. Você só tem 2 locos gênicos, né? Lembra o que eu falei para vocês agora? O local específico em que esse gene vai ficar é um locus gênico. E você, no par de cromossomos, que você recebe um da mãe e um do pai, você só tem 2, né? Então, se eles têm aquelas 4 variantes, você só vai receber 2. E aí vai codificar através dessas 2. Se um dia você tem um filho com um parceiro ou uma parceira que tenha outros 2 alelos, né, que são da mesma característica, pode haver uma mistura, né? Então, por exemplo, um cara que tem um animal que tem a pelagem vermelha, né, vai ter filhos aí com um animal que tem pelagem amarela e pode nascer uma prole com pelagem branca, né, que é um outro fenótipo, mas que ele estava aqui mascaradinho aqui, ó, né, no pai e na mãe e apareceu na prole, né? Um exemplo é a pelagem de coelhos. E esses 2 exemplos aqui, ó, são os maiores exemplos da polialelia, tá? Esses 2 exemplos aqui sempre caem em provas. Se você fizer, por exemplo, pessoal do Enem, pessoal de prova aí de vestibular, vai ter questões de polialelia, vai cair sobre a pelagem de coelhos ou também sobre o sistema ABO, que é o sistema sanguíneo, tá? Que nós também vamos trabalhar. Eu vou
eu vou preparar uma aula somente do sistema BO, separado então da pelagem dos coelhos. A pelagem dos coelhos eu já vou mostrar para vocês agora. Vocês vão ver que não é difícil. Nós vamos fazer alguns exercícios também sobre essa polialelia, né? A partir de então, ok? Então, os dois maiores exemplos são esses aqui, a pelagem dos coelhos e o sistema BO. O padrão de coloração, então o sistema BO nós vamos ver numa aula mais para frente, tá? Não vamos falar nessa aula aqui, vamos falar só da pelagem do coelho agora, ok? O padrão de coloração de pelagem de coelhos é condicionado por 4 alelos, olha aqui, ó. Nós temos então o gene que codifica a pelagem do coelho, é um gene só, mas esse gene ele tem 4 variantes, ou seja, vai ter 4 alelos diferentes, entenderam? Por isso polialelia, o mesmo gene, mas uma variação de alelos, né? E aqui está o exemplo, tá? Que eu peguei aí da internet. A gente tem as pelagens dos coelhitos, né? Estão aqui. E os 4 alelos. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que o gene que codifica essa pelagem é o gene C, né? Ou seja, o gene C, o gene C, ele codifica a cor da pelagem dos coelhos. Só que esse gene C, ele possui 4 alelos, ou seja, 4 variações desse gene. A primeira variante, né, é o Czão. O C, ele codifica uma pelagem selvagem, tá? Ou em alguns casos vocês vão achar a pelagem agouti, tá? Mas a pelagem selvagem é mais comum você achar, tá? E a pelagem selvagem é essa aqui, ó, tá? É mais não tão prateado quanto esse aqui, né? Como o chinchila, né? Ele é um pouco mais escuro. Essa pelagem aqui, então, é a pelagem selvagem. Aí temos a pelagem C e um subscrito aí CH de chinchila, ou seja, o CH ele codifica aí a pelagem chinchila, que é esse aqui, ó, tá? Já o CH é a pelagem Himalaia. A pelagem Himalaia é esse aqui, ó, que tem as extremidades escuras, ó. O coelhinho com as pontinhas das orelhas e o narizinho, e as patinhas vão ser escuras, ó. Esse é o Himalaio, tá? E o último aqui, o CA, ou vocês vão achar em alguns casos somente Czinho, né, minúsculo, mas nesse caso aqui vamos usar o exemplo aqui, CA, o coelhinho com a pelagem albina, que é esse camarada aqui, o branquinho aqui, tá bom? E isso aqui sempre vai ser assim, gente, tá? Não estou inventando as letras e não estou inventando as pelagens aqui, tá? Isso aqui é real, ok? E é sempre assim. Outra coisa que vocês têm que ter em mente é que esses alelos possuem uma dominância entre si, ou seja, há uma dominância completa entre eles, e ela está exposta aqui. Por exemplo, o Czão, que é o selvagem, ele é dominante sobre todos os outros. O que quer dizer isso para mim? Se eu tenho um coelhinho que tem o genótipo Czão, CH, por exemplo, qual vai ser a pelagem dele? Qual vai ser a cor do pelo dele? Se há uma dominância entre eles, ó, o Czão é dominante sobre o chinchila, ou seja, o selvagem é dominante sobre o chinchila, quer dizer que a pelagem desse garotinho aqui vai ser selvagem. Entenderam? Assim, a pelagem selvagem é dominante sobre todas as outras. Se aparecer o Czão, a pelagem vai ser selvagem. Agora, o chinchila, ele é dominado pelo selvagem, mas ele é dominante sobre o himalaio e sobre o albino. O que quer dizer para mim? Se tiver um genótipo, por exemplo, assim, CH, CH, qual que vai ser a pelagem desse coelhinho aqui? Vai ser chinchila, porque o chinchila é dominante sobre o himalaio. Então, ele vai ser chinchila.
e assim por diante, gente, tá? O himalaio já é dominado pelo chinchila e pelo selvagem, e a cor himalaio é dominante sobre o albino, e a condição albina ela é totalmente recessiva com todos. A única forma de ter pelagem albina é tendo Czinho, Czinho, ou Czinho A, Czinho A, certo? Totalmente recessivo para ser aí um coelhinho com a pelagem albina, certinho? Então eles possuem esse padrão de dominância aqui. Aqui tá mostrando uma tabelinha com justamente aquilo que eu falei para vocês, né? Os genótipos que codificam, por exemplo, o fenótipo selvagem. São Czão, Czão, Czão CH, Czão CH, Czão CAzinho, né? Ou seja, todos esses genótipos vão codificar o selvagem. Por quê? Porque todos eles têm o Czão aqui, ó. E o Czão é o alelo que codifica o selvagem, e ele é dominante sobre todas as outras características aí, sobre as outras pelagens aí, certo? E assim por diante. Esse quadrinho aqui bem interessante, mas eu acho que o mais importante é você guardar isso aqui, tá? Você guardou isso aqui na hora de você fazer o cruzamento, você vai conseguir entender do que tentar gravar talvez essa tabelinha. Mas ela é legal porque mostra, ó, que o albino, por exemplo, o único genótipo que conseguiria, né, ter esse coelhinho albino ou branquinho com a pelagem albina é o CACA só, porque ele é totalmente recessivo perante os outros aí, tá bom? Agora vamos fazer alguns exemplos aí, né? Vamos trabalhar alguns exemplos e aí nós encerramos esse conteúdo, essa primeira parte desse conteúdo de alelos múltiplos, tá? Porque a gente vai falar ainda sobre o sistema BO, sobre o fator RH, sobre outras questões também, tudo dentro desse conteúdo aí, tá? Vamos pensar aqui então em alguns exemplos, tá? Exemplos. Quais são os possíveis fenótipos de uma prole de coelhos? A partir de agora, quando eu estou falando em fenótipo de pelagem de coelho, sempre a gente vai utilizar isso aqui, tá bom? Sempre. Aqui no Enem, na prova da faculdade, sempre é assim, tá? Então vou deixar aqui do lado esse papel aqui para nos auxiliar aqui. Quais são os possíveis fenótipos de uma prole de coelho resultante do cruzamento entre um macho selvagem? Aqui, na hora de eu digitar, eu não consigo colocar em cima, tá? Então vai ficar meio esquisito aqui, mas na hora aqui a gente vai ajustando. E uma fêmea também selvagem, né? Só que o padrão, vocês veem que o genótipo dos dois são diferentes. O fenótipo é igual, né? O macho é selvagem e a fêmea também é selvagem. Porém, os genótipos são diferentes, ó. Estão vendo? O que a gente vai fazer, então, nesse caso aí? A gente vai fazer o quadro de Punnett, né? Lembra do quadro de Punnett? Ou de Pinet, né? Como queiram chamar aí, tá? Vamos colocar o quadrinho aqui. Então, acho que eu fiz ele muito pequeno, mas vamos abrir um pouco mais aqui, né? Vamos fazer o bichinho aqui, certinho. Agora acho que ele vai servir aqui. Ficou apertado aqui, mas tudo bem. Tentar melhorar nos próximos aí, certo? O que nós vamos colocar aqui? O macho e a fêmea, certo? Lembra que quando a gente trabalhou o quadro de Punnett ou de Pinet, a gente falou que não interessa tu bota o macho aqui ou o macho aqui, né? A gente teria que colocar, por exemplo, aqui a informação macho e a fêmea, né? Então, definimos aqui que o macho ficará nessa linha e a fêmea vai ficar nessa linha aqui. Desta maneira, nós vamos pegar aqui o genótipo do macho e vamos dividir os dois alelos aqui, tá? Ou seja, um alelo Czão e o outro alelo é o CCH, ok? Que é o do chinchila, né? O C do selvagem e o CCH do chinchila.
A fêmea, ela também tem o fenótipo selvagem, porém o genótipo dela é diferente, né? Ela tem o cesão, que codifica esse fenótipo, mas o outro alelo que está mascarado é o albino, né? Ou seja, o CA, nesse caso aí que a gente está trabalhando. E aí a gente vai fazer o cruzamento como a gente faz, ou como a gente fez, né? Em todos os outros casos, né? Então aqui vai ficar cesão, cesão. Esse camarada aqui vai ficar o CCH. Sempre utilizem primeiro o dominante sobre aqueles dois, né? Ou seja, o C é dominante sobre o CH, tá? Ou seja, o selvagem domina o chinchila. Então já bota certinho aqui para que você consiga ter uma visualização mais fácil. Esse aqui, C, CA, selvagem, e o albino. Esse outro camarada aqui é o chinchila e o albino, ok? E a gente consegue definir o que aqui? Quanto ao fenótipo deles, ó, a gente vai ter o que? Esse aqui é selvagem, né? Esse aqui vai ter pelagem selvagem. Esse aqui vai ter pelagem selvagem e esse aqui vai ter pelagem chinchila, certo? Né? Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Quais são os possíveis fenótipos, ó? Então nós vamos ter o que aqui? Fenótipo selvagem. Esse e esse aqui são selvagens, ou seja, 3 em 4 possíveis, né? Agora esse outro camarada aqui, ele é chinchila, porque o chinchila, ele é dominante sobre o albino, então ele vai ter o fenótipo chinchila, ok? Então, chinchila. Um só, né? Um em cada 4 possíveis. Ou seja, os fenótipos que nós vamos encontrar nessa prole de um cruzamento de um macho selvagem com esse genótipo, com uma fêmea com esse genótipo aqui, é de 3/4 selvagem e 1/4 chinchila. Tá vendo? Ou seja, 2 coelhos selvagens cruzaram e apareceu um coelho chinchila ali, certo? Porque justamente ele estava mascarado aqui, pelo padrão de dominância que existe entre eles. Ok? Vamos para a número 2 aí. Essa número 2 aqui, eu mudei só o padrão de escrita. Ou seja, vocês viram que essa aqui eu dei o genótipo. Nessa aqui eu não coloquei o genótipo. Vocês vão ter que retirar do enunciado. Mas é bem fácil, ó. Eu coloquei dessa maneira aqui porque pode ser que apareça em algum momento para vocês dessa maneira aqui também, tá? Vamos lá, ó. Se um macho chinchila heterozigoto para himalaio cruzar com uma fêmea himalaia heterozigota para albino, opa, olha quanta informação aqui, né? E estes estarem prestes a serem pais de uma prole de 32 coelhinhos, qual será a probabilidade de nascer filhotes com pelagem chinchila? Ou seja, quantos desses 32 vão ter a pelagem chinchila? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o cruzamento, tá? Vamos ver quem que é o macho. Vamos ver quem que é o macho. Qual que é o genótipo do macho, tá? O genótipo do macho que nos interessa agora. Ele está falando que o macho é chinchila heterozigoto para Himalaia, certo? Então se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, chinchila, ó, chinchila, CCH, heterozigoto para Himalaia. Vocês lembram o que é heterozigoto? Heterozigoto é quando ele tem 2 alelos diferentes, certo? Então quer dizer que o outro alelo é himalaio. Himalaio é o quê? Esse aqui, ou seja, o genótipo dele é esse aqui. Chinchila heterozigoto para himalaio, ok? A mesma coisa da fêmea agora que nós vamos fazer aqui, ó.
A fêmea é Himalaia heterozigota para albino, tá? Ou seja, a fêmea é Himalaia, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui então, CH, heterozigota para albino. Ou seja, o outro alelo aqui é o Czinho ou o CA. CA de albino, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Os dois definidos aqui, nós vamos fazer o cruzamento, né? E daí nós vamos usar aqui o quadro de Punnett, né? Vamos montar aqui o quadrinho, então. Deixa eu fazer ele mais largo assim. Daí vai dar certo. Isso aí. Definimos aqui, então, que vamos colocar o macho aqui em cima e a fêmea aqui, né? Direitinho. E vamos colocar os dois genótipos aqui, ou seja, um alelo do macho aqui, CH, e o outro alelo aqui, CH. Os dois alelos da fêmea, CH e o CA, de albino. E vamos cruzar os dois aí. Esse primeiro resultado aqui seria o que? CH, CH. CH, CH, ou seja, um chinchila, né? Esse outro aqui, CH, CH, ou seja, esse coelho aqui, ele vai ser um coelho himalaio homozigoto, né? Ou seja, os dois alelos são iguais, né? Então ele é um himalaio homozigoto. Esse aqui já é um chinchila heterozigoto para Himalaia. Entenderam? Olha esse aqui, agora um chinchila heterozigoto para albino. Esse aqui é um Himalaia heterozigoto para albino. Bem tranquilo, né? O que a gente tem aqui de probabilidades de acontecer? Então, nós temos um chinchila, um himalaio, um chinchila e outro himalaio aqui. Ou seja, nós vamos ter a probabilidade de acontecer o que aqui? Nós termos um fenótipo chinchila. Quantos vai ser chinchila? Esse, né? Porque o chinchila, ele domina sobre o Himalaia e sobre o albino, tá? Como a gente não tem nenhum selvagem aqui, o chinchila é o que mais domina aqui dentro desse padrão aqui. Um chinchila, outro aqui, o CH chinchila e 2 himalaia, ou seja, 2 em cada 4 vão ser chinchila. E o outro fenótipo que vai ter vai ser o himalaio. E o himalaio também, 2 em cada 4, certinho? Agora, se nós pegar 32 filhotinhos que vão nascer, é uma prole que está prevista de 32. É claro que eu exagerei no número, tá? Um coelho com 32, mas só para a gente calcular, para a gente poder brincar com os números aqui, certo? Ele está pedindo quantos filhotes desses 32 tem a probabilidade de nascer com a pelagem chinchila. Nós não chegamos à conclusão que 2/4 tem probabilidade de nascer chinchila. Então nós vamos fazer o quê? Simplesmente a gente vai pegar aí, nós podemos multiplicar direto, né? Multiplicar direto tudo isso aí. Ou a gente pode pegar 2 dividido por 4, vai ser igual a 0,5, não é verdade? Se nós multiplicar esse 0,5 por 100, a gente vai ter 50%. Ou seja, 50% da prole vai ser chinchila e 50% vai ser himalaio. Ou seja, 16 deles vão ser chinchila, né? E 16 himalaio. Isso aqui é uma probabilidade, não quer dizer que isso aqui vá com certeza acontecer, mas é uma probabilidade de isso ocorrer. A resposta, então, da nossa pergunta é
16 coelhinhos têm a probabilidade de nascer com a pelagem chinchila, tá certo? Bem tranquilo, né, o exemplo? A única coisa aqui é a questão da leitura, né? Vocês têm que imaginar aqui, pode ser que apareça o genótipo, pode ser que apareça dessa maneira aqui, né? Então, são variações aí que podem aparecer para vocês, tá? Aqui tem duas questões um pouquinho diferentes, tá? São questões que envolvem coloração de olho de mosca, tá? Que também segue um padrão aqui de coloração. Olha quantos alelos, por exemplo, o gene que codifica a cor dos olhos é condicionada por uma série de alelos múltiplos, mas ela é condicionada por um gene, pelo gene Bzinho, tá? Então, o gene Bzinho é que condiciona a cor dos olhos. E esse gene, ele tem variações, olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 variações, ou seja, tem 5 alelos para um gene, ou seja, um caso de polialelia, um caso de alelos múltiplos. Aqui já está mostrando para vocês o que? O padrão de dominância, né? Então aqui, ó, relação de dominância. O BM é o que tem o olhinho marrom. Ele é dominante sobre o pérola, que é o BP, sobre o olho de cor neve, BN, sobre o olho de cor creme, o BC, e sobre o olho amarelo, que é o Bzinho, sem nada em cima ali, tá? Então, se aparecer um genótipo, por exemplo, BM, Bzinho, BM, Bzinho, que cor vai ser o olho dessa mosca aí? É isso aí, marrom, porque o marrom ele é dominante sobre o amarelo, ok? Fechado, então, a resolução segue o mesmo padrão daqui, porém eu só incrementei algumas situações aqui, tá? Olha aqui, vamos começar então. Aqui a gente tem o padrão e aqui começa então a questão, ó. Uma mosca fêmea de olhos marrons, olho marrom, heterozigoto para pérola. Quer dizer o quê? Que a fêmea, né, já vamos anotar, vou anotar no papel aqui, num outro papel. Então a fêmea, ele já nos deu aqui o padrão, o genótipo dela, né? Que é marrom, heterozigoto para pérola. Marrom, heterozigoto para pérola. B, M, e o outro alelo é o B, P, certo? Esse é o genótipo da fêmea. Produziu 1.250 gametas, 1.250 óvulos, né? Gameta feminino é o óvulo, né? Então, produziu aí 1.250 óvulos, que foram inseminados, ou seja, foram colocados juntos com espermatozoides de machos com olhos de cor neve. Opa, ó. O macho ele tem a cor neve. Vamos colocar aqui o padrão do genótipo do machinho. Ele tem o olho neve, ou seja, B, N, né? Genótipo neve, B, N, heterozigoto para amarelo, né? O amarelo é quem ali, ó, o Bzinho, né? Olha ele aqui, ó. Tá bom? Então, o outro alelo, né, formando aí esse heterozigoto, é o B, sem nada em cima aí, simplesmente Bzinho. Ok, temos informação do genótipo, a quantidade de óvulos que foram expostas aí ao espermatozoide desses machos aí, só que no final 80% dos gametas da fêmea foram fecundados. Quer dizer o quê? Que 80% desses óvulos aqui foram fecundados. Os demais não foram fecundados e não vão dar origem a mosca nenhuma, tá certo? É uma informação importante. Até nós poderíamos calcular já quanto seria 80% de 1.250, certo? A gente faz um cálculo muito fácil. Eu gosto muito de utilizar a regra de 3, mas cada um pode fazer da forma que quiser, né?
Tu pode pegar 80, por exemplo, ó, tem várias formas de fazer esse cálculo aqui. Vou ensinar vocês dois. Eu gosto muito de fazer regrinha de 3, né? Eu me sinto mais seguro, ó. 1250, 100%, 80%, x. Multiplicação cruzada aqui, né? Faz as continhas, você pode usar uma calculadora ou fazer de cabeça, usar a calculadora para ser mais ágil aqui, tá? 80 vezes 1250, né? Dividido por 100, 1000, ou seja, 1000 é o nosso resultado. Outra forma que a gente poderia fazer isso também é como? É você pegar 80, quando a gente fala 80 por 100, o que é isso aí? É 80 dividido por 100, não é verdade? Então, nós podemos pegar ali, ó, 80 dividido por 100, que vai dar 0,8, e multiplicar por 1250, que vai dar igual a 1000. Exatamente o mesmo valor dali. Então, as duas maneiras de se fazer essa conta estão corretas. Ou seja, efetivamente vai nascer quantas moscas aqui? 1000 mosquinhas, tá? Então, a prole, vamos anotar aqui, ó, prole será de 1000 moscas, tá bom? Porque esse 1250 lá, ele tá ali para, né, tipo uma pegadinha, né? Você tem que ficar esperto com isso aí, tá? Foram fecundados e originaram novas moscas, que a gente já calculou aqui, 1000 mosquinhas. Aí chega as duas perguntas aí em cima desse enunciado aí todo, né? Qual a probabilidade de nascer moscas com olhos de cor pérola? Então, o cruzamento desses dois, quantas moscas aí vão aparecer com esse olho pérola aí? Simplesmente fazer o quadrinho de Punnett ou de Pinét, como você quer chamar aí, né? Ou seja, vamos acelerar um pouquinho aqui. Vamos colocar a fêmea aqui, né? Como a gente está fazendo o padrão ali em cima, BM. O outro aqui, BP. O outro aqui, então, o macho aqui em cima, nessa linha de cima aí, BN, que é do olho neve, e o Bzinho. Cruzando esses dois camaradas aí, a gente vai ter BM, BN, BM, Bzinho, BN e BP. Qual que é o que aqui? Pérola é dominante sobre o neve. Então, vamos colocar o BP na frente. BP, BN, BP, B, opa, meu Deus, é tanto BP que eu botei 2B ali. BP, Bzinho, tá? Ou seja, o olho pérola, que é dominante sobre o olho amarelo, tá? Conforme o nosso padrão aqui pré-definido na questão. E aí, ele está pedindo quantas moscas aqui, ó, podem nascer ou poderiam ter a probabilidade de nascer com olho pérola, né? Aí, o que tu vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Quantos vão ter o olho pérola? 1, 2. Quantos tem o olho marrom? 2. Ou seja, 2/4 vão ter o olho pérola. Certo? Qual a probabilidade de nascer mosca de olho pérola? 2/4, ou seja, 50%. Se você pegar o número de moscas que nasceram, que foram 1000, né? E ver quanto é 50% de 1000, né? Ou seja, metade, né? Nós teríamos aí 500 moscas com olho de cor pérola, certo? Com olho de cor pérola, entenderam? Bem tranquilo, né? Vamos ver a letra B aqui, o que fala. Se ao invés de utilizar espermatozoides apenas de um macho, fosse utilizado espermatozoide de 2. Olha aí, ó, já complicou mais agora, né? Um deles com o olho de cor neve, heterozigoto para amarelo, e outro com olhos
de cor pérola, heterozigoto para neve. Qual a probabilidade de nascer mosca com olho de cor pérola? De novo, né? Está pedindo quantas mosquinhas vão nascer com olho pérola. Só que aqui é diferente o seguinte, ó. Nós colocamos aqui que a fêmea, né? Vamos colocar de novo aqui, ó. A fêmea não mudou nada, né? Continua sendo o genótipo BM, BP, ok? Ela tem o olhozinho marrom, heterozigoto para pérola. O problema agora é que ele dividiu os machos, né? Ele colocou mais um macho, ou seja, ele pegou o espermatozoide de 2 machos e colocou junto com os óvulos dessa fêmea aqui. Um macho é o quê? Se ao invés de utilizar apenas de um macho, fosse utilizado de 2. Um deles, olhos de cor neve. Vamos pegando aqui no olhos de cor neve. Heterozigoto para amarelo. Ou seja, neve e amarelo. BN, Bzinho. BN, Bzinho. Enroscando aqui. Esse é um macho, certo? O outro macho, olhos pérola, heterozigoto para neve. O outro, pérola, heterozigoto para neve, tá? O pérola dominante sobre o neve, ok? Se nós deduzirmos aqui o seguinte, a probabilidade que ocorra o que aqui? 50%, né? Vão ser fecundadas por esse macho aqui, e os outros 50% vão ser fecundadas por esse outro macho aqui, certo? Ou seja, a metade de cada um, tá? Metade dos óvulos vão ser fecundados por esse e metade por esse aqui. O que nós temos que fazer aqui? Fazer os cruzamentos normais com os 2 machos, tá? E depois a gente divide a prole em 2 e faz os cálculos, então, separadamente, tá? Olhem aqui o que vai acontecer, então. A gente vai ter o primeiro cruzamento, ou seja, da metade dos óvulos que vão ser fecundados pela fêmea BM, BP e o macho de cor neve, né? BN, Bzinho. O que vai ocorrer aqui? Vai dar BM, BN, BM, Bzinho, BP, BN, BP, BN. Ou seja, nós vamos ter marrom, marrom, pérola, pérola. 50% pérola, né? Que é o que ele está pedindo aqui. Por isso que eu já estou indo direto aqui, nem estou vendo o outro fenótipo, que seria marrom aqui, né? Ou seja, 50% marrom, 50% pérola, ou 2 em cada 4, né? Então vamos direto aqui. 50% seriam pérola. 50% de quanto? Da metade, né? Nós não dividimos a prole aqui em 2. Quanto seria a prole total? 1000 mosquinhas. 500 delas foram fecundadas por esse macho aqui. Então, 500 é 100%. 50% seria quanto? 250. Ou seja, por enquanto, 250 moscas têm o olho pérola. Agora vamos ver o outro cruzamento com outra metade, né, que vai ser fecundado pela outra metade aqui. Fazendo de novo o cruzamento, a gente vai ter o quê? A mesma fêmea, né? BM, BP, e só que agora o outro machinho, que é BP, BN. E aí vamos fazer o cruzamento aqui desses dois. Esse aqui vai dar BM, BP. Esse aqui BM, BN, certo? BP, 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 BN. Ou seja, nós vamos ter, olha só, a mesma situação de cima, né? A gente vai ter 50%
ou 2/4 marrom. Nós estamos falando só em fenótipo aqui, tá? Só estamos avaliando o fenótipo, que é aquilo que, né, a cor do olhinho. 2/4 vão ser marrom, esse e esse. Esse e esse vão ser, 2/4 vão ser pérola. Ou seja, 2/4 é 50%. 50% de quanto? Da outra metade, né? Aqui é uma metade, a outra metade também é de 500 mosquinha, né? Se 500 é 100%, quanto vai ser 50%? A metade, né? Ou seja, 250 moscas. O que a gente faz para responder a questão? Quantas vão ter o olho pérola? 250 mais 250, que vai ser 500 moscas com olho pérola. Certinho? Esse sistema sanguíneo a gente vai ver na próxima aula aí. Então, próxima aula. Tá bom? Compreendido aqui essas questões, né? Essa última questão é mais trabalhosa, mas, né, pode ser que caia para vocês e vocês vão ter que fazer toda aquela análise ali, né, para chegar à conclusão final aí, né? Mas é bem tranquilo aí esse conteúdo de alelos múltiplos aí, tá certo? Na próxima aula aí a gente vai trabalhar mais sobre alelos múltiplos ainda, tá? Nós vamos fazer aí mais umas quatro aulas aí sobre os alelos múltiplos, tá, gente? Nós vamos trabalhar aí o sistema ABO, nós vamos trabalhar também aí o fator RH, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre eritoblastose fetal, que é um problema que ocorre lá com o fator RH, e uma outra aula que a gente vai trabalhar um pouquinho de pleiotropia, tá? Então seriam aí 5 aulas para nós concluirmos esse conteúdo de alelos múltiplos aí, tá certo? No demais aí, agradecer a vocês por assistir até agora, né? Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.